Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Você que é vascaíno, que acompanhou os pós-jogos de domingo e vai vir aqui no Marca Vasco para assistir mais um, porque aí daqui é de torcedor para torcedor, para falar a verdade, você deve ter escutado. Jogamos bem, dominamos o jogo. Como foi, Jorge Salgado, que você colocou no Twitter? Massacramos e perdemos. É continuar trabalhando, as vitórias virão. Santos não jogou e venceu. Acontece. É um sem vergonha salafrário essa conta do Twitter do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo. Vem falando sobre mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quer saber a classificação? Quer saber os lances? Quer saber os comentários de vascaíno para vascaíno? Você quer saber o que houve com o Vasco? Eu vou te dizer, porque eu estou te falando desde o começo do ano. E agora, galera tá vindo aqui criticando SAF, tá vindo criticando Paulo Brax. Agora, Marca Vasco e outros tá falando desde o começo que esse processo está viciado. Você quer saber de tudo? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Você quer um recadinho aí do Abel? O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Eu já falei pra vocês, sempre que tiver derrota do Vasco, vou botar o Abel pra falar na sua... Mais um trabalho ruim do Abel no Vasco da Gama, que o torcedor não ia sofrer. E não é, Paulo Brax, como é que é mesmo? É uma nova era? Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje. Pois é, torcedor vascaíno, você está sendo enganado num processo que está viciado dessa constituição da SAF na formação desse time desde o começo do ano por muita gente. E agora, com todo respeito aos trabalhadores do Atenção Vascaíno, principalmente o Emerson Rocha, que eu acho um dos melhores repórteres, vim perguntar o que houve, teu safado sem vergonha. Tá errado desde o começo. Quem acompanha o Marca Vasco sabe que eu critico essa formação do elenco desde o começo. A gente estava jogando o Campeonato Carioca, cambada de safado sem vergonha na cara. A gente nunca jogou nada. Fomos eliminados por um ABC sem dar um chute a gol, sem fazer um gol dentro de São Januário. Perdemos para o Bahia sem fazer um gol dentro de São Januário. Perdemos para o Santos sem fazer um gol dentro de São Januário. Sabe o que houve? É uma merda de trabalho que está sendo feito. Pelo menos há uns 3 anos por esse CEO, Luiz Melo, que ainda está no Vasco da Gama com os piores resultados esportivos do Vasco da Gama. Vocês ainda perguntam o que houve com o Vasco? Quando é que o Vasco jogou bem esse ano? A gente estava jogando de novo o Campeonato Carioca, meu irmão. Isso é um recado para vocês. Recado porque a formação desse elenco foi sempre errado. A gente não tem meio de campo. Eu sempre falei aqui, vai botar nas contas de um moleque sub-20 do Rodrigo, e agora está o Barros entrando. O ataque é formado por Figueiredo, Gabriel Peck, Eric Marcos, o Alex Teixeira é o único remanescente, Pedro Raul fica lutando lá na frente e já vê que ele é meia bomba de um atacante, porque jogar no Goiás é fácil, agora está sentindo pressão. Vocês contrataram uns 5 ou máximo 4 jogadores razoáveis, que o Pumita adora entregar lá atrás. Tá vendo? O Lucas Piton não acertou um cruzamento nesse final. Então, nenhum craque. E acho que a gente está certo. 100 milhões de investimento. Salário está em dia, agora vocês estão devendo, Vasco SAF. Fomos vendidos para isso? Vocês prometeram que a gente não ia passar mais sofrimento, não. É isso que vocês falaram, é por isso que a torcida está cansada em São Januário, que hoje vaiou, ontem na verdade, né? Vaiou o jogo inteiro e tem que vaiar mesmo, porque cansou. A torcida não esgotou, porque os ingressos estão caros. O ingresso está para time de campeão, filhas da puta. E o que vocês estão entregando é time rebaixado. Olha a classificação do Brasileirão aí. Na 6ª rodada, o Vasco está ali, porteiro do Z4, não ganha desde a primeira rodada. E agora a gente nem sabe mais como ganhou do Atlético Mineiro, daquele massacre que foi o Atlético Mineiro em cima do Vasco da Gama. E a gente ficou vibrando por causa de empate do Palmeiras, empate com o Fluminense. Aí o Maurício Barbieri pontou ao caralho, não pontou a porra nenhuma, que perdeu do Santos, empatou com fraquíssimo o Curitiba, que levou uma porrada lá do Atlético Paranaense. E aí, contra esses adversários de baixo, a gente tá levando porrada. E aí, vai escapar do Z4? O futebol que está sendo apresentado, meu irmão, é de time Z4. E o que houve
O que houve foi que vocês nunca criticaram o Paulo Brax e tem que vir criticando falta de investimento, falta de jogador, falta de meio de campo. Cadê o camisa 10? Cadê o Zé Colmeia? A cereja do bolo que tanto você falou e não apareceu. Cadê o volante de primeira para você não botar nas costas do Rodrigo? Cadê o atacante? Você tem o Pedro Raul que não está funcionando. Cadê o reserva? Você tem atacante de lado? Porque o Orelhão, o maior investimento, não começa um jogo como titular. Será que ele não tem condição física? Vocês não sabiam disso? Está investindo no Gabriel Peck, a gente já sabe que ele vai dar. Aí a gente começa a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro com o Galarza como titular. Com o Matias Galarza como titular. Vocês têm coragem de ainda estar perguntando o que houve com o Vasco? O que houve com o Vasco é uma mediocridade e um projeto que não está funcionando desde o começo do ano. E agora querem botar culpa em São Januário, que é um ambiente hostil. Ou hostil mesmo pro Vasco. Tem que ser, acabar de filha da puta, porque vocês não estão apresentando nada dentro de campo. Ou, na verdade, vocês não apresentaram nunca dentro de campo. O Vasco jogou bem contra o Fluminense, perdeu de 2-0, não conseguiu fazer gol. O Vasco jogou bem contra o Botafogo, só foi fazer o gol depois que o time do Botafogo tiveram 2 expulsos. Jogamos bem contra o Flamengo, ganhamos, beleza, naquele jogo lá. Depois jogamos bem contra o Flamengo, perdemos de 3-1. Levamos 3. Perdemos, jogamos bem contra o Flamengo, podíamos ter ganho. Perdemos, levamos 3 de novo do rival. No Vasco, na verdade, esse não jogou. O trabalho do Maurício Barbieri é medíocre. Não é nem medíocre, porque vem de médio. Se fosse mediano, a gente estava no meio da tabela, como eles nos prometeram. Como o Paulo Brax prometeu, como o Abel Braga prometeu, e a gente aceitou isso numa boa, porque é o tal do processo. A gente tem que aguardar o processo. Não dá um paciente na CTI, na UTI, você já dá 100 camadas de filha da puta se tivesse efetividade no trabalho de futebol. O investimento não veio, você investir em jogador que agora se tornou refúgio. Aquele Paulo Henrique lá que entrou lá no lugar do Pumita, pelo amor de Deus. Cadê o Matheus Quicão, Matheus Cacão, Matheus Cocão? Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe por que ele foi contratado, porque ele não tá jogando. Você é mais experiente que o Rodrigo e Cauã Barros. Hein? O Carabarral e o Juan Seco não entraram. Graças a Deus vocês achariam que eles iam mudar? Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar pro Vasco. Não dá pra gente estar mais uma partida escutando que a gente jogou bem, que tivemos oportunidades. Pena, não vencemos. As vitórias virão, como o Jorge Salgado falou, e parece que uma diretoria completamente omissa. O Maurício Barbieri completamente perdido. E você quer ver o exemplo? O Maurício Barbieri está perdido? Quanto Curitiba? Ele faltando 2 minutos para terminar o jogo, que tinha que ser naquele abafa para vencer, ele tira o Pedro Raul para botar o Cauã Barros, que é volante, que era para segurar o resultado, contra o lanterna do campeonato, lá fora. E depois disso tiveram 2 bolas aéreas, que a única coisa que o Vasco faz é jogar a bola alçada na área, como o pessoal fala, né? Que o Vasco só tem uma jogada, que é lateral, cruzar errado para dentro da área, seja o que Deus quiser. E ele tirou o Pedro Raul lá contra o Curitiba. Esse jogo de ontem, contra o Santos, ele tira o Cauã Barros para entrar com o Eric Marques, bota o Figueiredo de volante e o Jair. 10 minutos depois, ele tira o Figueiredo e bota o Rodrigo, que é volante, ele não sabe o que faz, ele botou o mesmo esquema. O Vasco da Gama começou o jogo de ontem contra o Santos com algumas mudanças por causa de pressão, porque eu tenho certeza que na cabeça do Maurício Barbieri ele não queria mudar, não. Entrou com o meio de campo com o Cauã Barros, Jair e Matias Galarza como o camisa 10, sei lá o que ele era, porque nem ele sabe. Partida horrorosa o Galarza, porque ele não sabia qual era a função dele em campo. Hora ele estava na esquerda, hora ele estava na direita, ele não sabia lá. Aí a gente bota a culpa no moleque, porque ele é mais ou menos, mas ele também entra numa furada que nem ele sabe o que ele tem que fazer em campo. O Figueiredo entrou no lugar do Alex Teixeira. Para quê? Também outro que entrou perdido, outro que também está perdendo só o português, ninguém mais sabe o que ele é. Se ele é centroavante, se ele é lateral, se ele é volante, se ele é ponto esquerdo. E o Vasco tão estático no jogo que depois ele levou um gol do Santos na única jogada bem armada do Santos. Mas por quê? Porque o Santos também tá horroroso, veio cheio de desfalque, horroroso, era a partida para ter ganho. Na única jogada bem armada deles, que eles têm lá o Lucas Lima, um bom atacante, fizeram um gol mole, sem pressão, mas sem mais uma falha ali do Pumita, mais uma falha do lado direito do Vasco, que tem o Robson, que é ruim. Não adianta vocês virem falar, uma contratação ruim, péssima esse Robson Bambu. Já foi um gol do Palmeiras em cima do Robson Bambu, gol do Bahia em cima do Robson Bambu, gol do Curitiba em cima do Robson Bambu, gol do Fluminense em cima do Robson Bambu. Ele é horroroso, horroroso. E o Santos fez o gol e não fez mais. E o Vasco lá pressionando, mas também não teve nenhuma grande, caralho, uma chance.
Uma cabeçada ali do Alex Teixeira, uma bola sempre perdida ali no rebote ali da área, e o Santos apresentou um zagueiro que eu queria, que era o Messias. Ele sozinho acabou com todos os ataques do Vasco da Gama, porque era só bola alçada na área, e nenhuma acertou a cabeça do Pedro Raul. Essa que é a verdade. O Messias lá tirou todas. Tá certo, o juiz, para mim, ele errou pelo menos 2 pênaltis. Pênaltis em cima do Pedro Raul, que não é possível ele ter achado que o zagueiro não foi no corpo do Pedro Raul, e uma mão ali clara. Concordo com vocês, o Vasco tem que gritar por causa disso, que nem VAR chamaram. Absurdo isso. Mas o Vasco perdeu por causa disso? Não. Eu influenciaria no jogo? Sim. Tá, eu faço essa ressalva aqui. Mais uma arbitragem horrorosa nesse Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha a arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente aqui não pode esquecer da horroroso projeto ou processo viciado que está sendo montado no Vasco da Gama. E vocês, YouTubers, vamos analisar a verdade. Não custa nada falar a verdade. O projeto está errado desde o começo do ano. Então, e é isso que está levando o Vasco aí para ser o porteiro da zona. Aqui eu faço um convite já, não vamos perder a live de hoje às 3 horas da tarde para a gente cair dentro aí sobre mais essa partida horrorosa do Vasco. Vamos ver se vai ter mudança. Mais uma semana de descanso para o Vasco da Gama. O próximo jogo é contra o São Paulo fora, depois vai vir Fortaleza fora, depois vem o rival. E depois vem Internacional. Olha, 4 jogos que vão ser porradas para o Vasco da Gama. E o Maurício Barbieri ainda falou que a gente pegou uma sequência. A gente sabe que sequência que a gente está pegando? 19 times de classe A, de Série A, né, Maurício Barbieri? E é porque o Santos está acostumado a jogar na elite, né, filha da puta? Bem, meus amigos, vamos aqui então, de novo, 3 horas da tarde, Gazeta das Caravelas, a live aqui do Marca Vasco, porque essa é a minha observação e uma resposta para o que houve com o Vasco da Gama. Ó, que surpresa! Quem imaginaria que ia dar errado trazer um dirigente fraco, um treinador inexperiente, um coordenador, que é a função do Abel Braga, que já é o segundo trabalho que não dá certo, e um grupo de investimentos americano que está aprendendo a lidar com o futebol. Ó, quem imaginaria que ia dar errado? Muito obrigado a todos, tchau e saudações vascaínas.